Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia. Que alegria recebê-la, você que está chegando. Muito obrigada por estarmos aqui nesta noite de 16 de dezembro de 2025. Como é maravilhoso saber que o nosso Deus nos sustentou durante todo esse ano e chegamos na nossa última aula. E eu quero convidar você a olhar agora para a tela e vermos uma visão geral escatológica. Vamos começar fazendo a leitura do último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3. Muitas pessoas têm receio ou até mesmo medo de ler o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É o mesmo que quando você vai para um espetáculo e aquelas cortinas estão fechadas. Então o Apocalipse é quando as cortinas se abrem. Então o Apocalipse é o descortinar. É quando nós vemos o que está por detrás das cortinas. E se Deus deixou aqui este livro, é para que estudemos, lemos, mesmo que tenha algumas palavras, símbolos que não entendemos, mas o livro de Daniel, como eu já disse, que é uma chave para aprendermos Apocalipse, então você deve ver como é maravilhoso quando Deus vai se revelando a nós e nos mostrando o plano dele para o nosso futuro. A Bíblia é este livro que nos convida a conhecer as coisas que em breve hão de acontecer. E o nome disso se chama escatologia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz: Bem-aventurados, felizes são aqueles que leem, são aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Não é maravilhoso? Esse versículo são bênçãos prometidas aos leitores, ou seja, para mim e para você. Então, o Apocalipse está dizendo: feliz é você que lê este livro de Apocalipse, você que ouve, olha os verbos, grife os verbos, ler, ouvir o que? As palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, neste quadro que nós estamos vendo aqui, nesse panorama, nós temos aqui o grande evento que nós aguardamos. O primeiro grande evento é o arrebatamento, porque o Cordeiro da Salvação já veio na sua primeira vez e morreu por todos nós, por todos aqueles que creem. Ele já derramou seu sangue, ele ressuscitou para nos dar a justificação, nos declarar justos, sem nenhuma condenação diante do Pai. Então a igreja, nós estamos aqui nesse primeiro período aqui, começou em Atos e ela vai terminar com o arrebatamento. Essa palavra em si, arrebatamento, não vai encontrar na Bíblia. Mas nós entendemos que essa palavra no original significa tirar, levar, né? Será o maior rapto da história. Seremos tirados daqui da terra para não passarmos por esse período aqui, que é o segundo evento, logo após o encontro do Senhor com os ares. E em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo descreve muito bem, e nós vamos ouvir três sinais sonoros. Três sinais sonoros, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Então, assim que a igreja for assunto aos céus, subir aos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, todos com corpos transformados e glorificados. Imediatamente vai acontecer o período da tribulação.
Eu quis mostrar esse gráfico para mostrar aonde que a igreja está. Então, no livro de Daniel, você não vai encontrar igreja, porque a igreja era um mistério no Antigo Testamento. Esse mistério da igreja só foi passado para o apóstolo Paulo, que ele foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, e isso deu a credencial de que ele é de fato um apóstolo. O apóstolo é todo aquele que é chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Então, não foi lá nas sortes, né, como escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas, o traidor, os Iscariotes. Mas o próprio Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele escolhe o apóstolo Paulo. E essa história está registrada em Atos dos Apóstolos. Então, esse mistério só foi revelado a este judeu, que tinha também uma cidadania romana, conhecido como Paulo de Tarso. Ele então se converte e Deus dá esse chamado: você vai levar o evangelho para os gentios, ou seja, não judeus. Aqui em Daniel 7, nós sabemos que é o livro que nós estamos estudando, ele fala exatamente sobre esse tempo da tribulação, esse tempo em que o Senhor ele vai trazer juízos aqui na terra. Então o anticristo vai ter o seu último império. Lembra, começou o tempo dos gentios, começou com Nabucodonosor, Babilônia, e encerra o tempo dos gentios com esse quarto animal que nós estamos estudando em Daniel 7, que é um animal terrível, que não se compara a nenhum animal que nós conhecemos do reino animal. Que o primeiro falou que era o leão, depois o urso, e depois do urso um leopardo, mas o quarto animal era um animal terrível. E esse terrível é uma coisa tão feia, tão perturbadora, que Daniel coloca aqui nesse livro, e Apocalipse vai dar detalhes. Porque quando você lê Daniel, você fala: agora eu não entendi. Porque o Senhor, ele revela a sua palavra progressivamente, é aos poucos. Então você vai comparando Daniel com Apocalipse, com Mateus e outros profetas. E aí a gente entendendo essa visão escatológica, nós entendemos que esse período da tribulação, você pode correlacionar Daniel com Apocalipse. A igreja não estará aqui, como nós já sabemos, ela estará aqui nos céus com o Senhor. Depois desse período da tribulação de 7 anos, o retorno do Senhor Jesus Cristo com a igreja. Então, nós retornamos com o Senhor, e isso está descrito em Apocalipse 19. Haverá o período do milênio, e depois o juízo final, que é o reino messiânico. Apocalipse 20 vai dar todos os detalhes do juízo final, que é o trono branco. E, por fim, eternidade, novos céus e nova terra. Esse é um panorama geral. Mas vamos falar um pouquinho da igreja. A verdadeira igreja de Cristo, corpo de Cristo. A igreja, o corpo, não espera sinais, e sim esperamos um Salvador. Aonde? Nos ares, o arrebatamento. Todos os sinais que nós lemos em Apocalipse, em Daniel, são sinais da tribulação. Perceba Mateus, vamos para o Evangelho de Mateus um pouquinho. Mateus 24, nós já lemos, mas vale reforçar, tá bom? Então, Mateus 24, ele vai falar da segunda vinda do Senhor Jesus. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, então quando fala aflição daqueles dias, se refere ao período da tribulação na terra. O sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Você pode comparar com Daniel 9, do 24 ao 27, está falando do mesmo assunto. E o versículo 30. Então, depois de tudo isso, depois do final desse período de 7 anos, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra
se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, isso está se tratando do fim da tribulação e quando o Senhor Jesus Cristo vem para reinar e para então julgar tudo. Nesse período da tribulação, haverão pessoas que vão ser salvas? Sim, muitas pessoas serão salvas. Saberão que o Senhor Jesus Cristo voltará à terra, porque eles vão ver sinais acontecendo. Então, sinais é para o momento da tribulação. É uma grande perseguição contra Israel. Haverá perseguição com os não-judeus também, né, as outras nações, mas especificamente com a nação de Israel, porque Deus vai tratar com essa nação. Então, tudo isso, esses sinais, estão relacionados aos crentes que se converterão também no período da tribulação. O arrebatamento, ele precede a tribulação. É só você colocar essa ordem, né? Essa ordem escatológica e você vai compreender assim a Bíblia de uma forma muito tranquila, muito leve e tremendamente abençoada. O arrebatamento e depois a tribulação. E depois da tribulação, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo na terra. Então, antes do Senhor Jesus voltar, haverá essa unificação nesse período da tribulação, uma grande união de uma religião que a gente vai chamar assim de super igreja, tá? E vai ser inevitável isso acontecer no fim dos tempos. O arrebatamento, então, relembrando, é uma elevação, é uma captura ou ser elevada de surpresa. Depois do arrebatamento, que vai ocorrer? A retirada da igreja da terra do mundo, ela passa por um período aqui na terra, julgamento. Então, esse período de julgamento, 7 anos, a tribulação. Eu estou repetindo porque a repetição traz segurança. A grande tribulação, quase todo o Apocalipse está relacionado a este tema. Ele conta todo esse período de 7 anos. Na conclusão do período da tribulação, o Senhor Jesus retorna à terra com a igreja junto. Então, hoje, para nós, o que nós esperamos? A vinda do Senhor nos ares e depois o Senhor Jesus volta, que é o segundo aspecto da segunda vinda, com a igreja. Então, primeiro ele vem para a igreja e a segunda vez ele volta com a igreja para a terra, entendeu? A gente volta junto. E isso, ele retorna para Jerusalém, no mesmo lugar. Que lugar é esse? De onde ele subiu, onde ele foi assunto aos céus. Vamos conferir em Atos, no primeiro capítulo. A gente entendendo essas ordens, tudo fica organizado na nossa mente. Então, a ascensão de Jesus, né? Então, Jesus fala, porque na verdade João, o Batista, ele batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, ele estava falando sobre o Pentecostes aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, quando restaurarás o tempo no reino de Israel? Por quê? Porque Israel, eles esperam sinais, eles esperam um rei, então eles querem um reino. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Só Deus sabe, só o Senhor sabe. Mas no versículo 8, Jesus fala, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas oculares. Vocês vão receber autoridade, credenciais, vocês vão operar sinais para que vejam que vocês estão representando o Senhor Jesus. E isso ele disse para o seu grupo, para os seus discípulos. E vocês vão ser minha testemunha. Então começou aonde? O evangelho? Em Jerusalém. Depois foi para a Judéia. Depois foi para Samaria. E aí ele fala até os confins da terra. Porque aí vai alcançando outros povos. Porque lá em Samaria
existia judeus e gentios. Então outros iriam ouvir. E quando ele dizia isso, vendo eles, ele foi elevado, arrebatado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Lembra que a nuvem sempre está na companhia de Jesus, porque ela representa a presença de Deus. E ficou ocultando aos olhos de todos aqueles espectadores. Eles estavam vendo o Senhor, né? Imagine que coisa maravilhosa foi ver aquilo. Foi um espetáculo. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto o Senhor Jesus subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens Galileu. Então, é uma região, certo? Galileia. Por que vocês estão olhando para o céu? Olha a promessa aqui, ó. Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, futuro, quer dizer, ele vai voltar. Vocês estão vendo ele subir, mas ele vai voltar, assim como para o céu vocês estão vendo ir. Ele foi e ele voltará. Então, isso é uma promessa. Então, foi a leitura aqui de Atos capítulo 1, dos versos 5 a 11. Belíssima, né? Descrição aqui. Então, nós vemos que após o arrebatamento da igreja, o juízo de todas as nações, e vai haver o estabelecimento do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Aí ele volta nas nuvens. Na companhia das nuvens, ele coloca os pés na terra, no mesmo lugar aonde ele foi assunto aos céus. Daniel, agora sim, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, nós encontramos o indivíduo que vai governar no período da tribulação, que nós já descobrimos que ele é o anticristo, que se levará em tempo futuro e ele vai possuir um grande poder, conforme a gente lê aqui em Daniel 7, né? Que ele vai ter uma boca que fala grandes coisas, coisas arrogantes, que está no versículo 8. E nós vemos que ele terá um poder de exercer somente no período da grande tribulação, tá? Ele tem um tempo limitado. Então, o seu clímax, seu ponto alto, vai ser na batalha do Armagedon, descrito não aqui em Daniel, mas lá em Apocalipse 19. Então, você vai examinando. O pequeno chifre aqui na descrição, que começa do verso 7, 8, 9, nós vemos que é esse homem maligno, conforme Daniel 7, 25. Vamos ver lá? Daniel 7, 25. Ele proferirá palavras blasfêmias contra Deus Altíssimo, vai destruir os santos do Altíssimo, ele cuidará de mudar os tempos, a lei, e eles quem? Os santos do Altíssimo, ou seja, crentes que estarão no período da tribulação, eles vão ser entregues nas mãos dele por um tempo e tempos e metade de tempo. Então, o pequeno chifre, ele desafiará a Deus e ele se opõe a tudo que leva o nome de Cristo. Então, como haverão pessoas crentes no Senhor Jesus, eles vão sofrer uma grande perseguição. Muito bem, aqui já entendemos então que Daniel 7,25 revela com muita clareza o caráter desse indivíduo, que ele quer acabar com o nome do Senhor, mudar as leis, mudar a adoração, mudar o sistema político. Ele quer mudar tudo porque ele sabe que ele tem um tempo determinado. Ele sabe que ele tem um período de 7 anos. Agora, o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele não vê esse quarto animal como um animal, mas ele vê aquele que emerge do mar. E nós já lemos isso, que ele tem 10 chifres. E aí a gente vê essa leitura em Apocalipse 13, mas a gente pode ler novamente. Daniel falando desse quarto animal, Daniel, anota aí, Daniel 7, 8, 9, tá? Com Apocalipse 13, verso 1. Agora é João que tem a visão. Em Daniel, é Daniel tendo as suas visões aonde? Deitado, na sua cama, sonho, visão. Agora aqui é João.
Ele teve a mesma visão. Ele viu esse homem maligno, o anticristo, que sobre a areia do mar ele viu subir uma besta. Aqui ele coloca besta, né? Daniel coloca animal. Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e os seus 10 chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então você vai relacionando. E a besta que ele viu era semelhante ao leopardo, os pés de urso, a boca de um leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e o grande poder. Tudo isso Deus soberano está no controle. Ele está vendo tudo. E ele sabe o tempo certo que ele virá para destruir com o sopro da sua boca. No sopro, ele vai destruir. Então já entendemos que aqui são os santos, tem santos também no período da igreja, tem santos no período debaixo da lei. É importante você colocar tempo na Bíblia. Então, toda a Bíblia você vai encontrar santos. Quem são os santos? Então você tem que se perguntar: eu estou lendo o livro de Daniel, é Antigo ou Novo Testamento? É antigo. Aqui está falando da igreja? Não, não está falando da igreja, mas está falando do período da tribulação. Portanto, são pessoas convertidas no período da grande tribulação. Tá bom? Então, esse santo, aqui, Daniel, se refere àqueles que serão salvos durante esse período. Então, são santos, santos. O que são santos? Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, que creram no sacrifício do Cordeiro de Deus. Daniel, capítulo 7, ele usa essa palavra santos pelo menos 7 vezes. No capítulo 8, 24, aparece também. Em Daniel, a expressão santo se refere ao seu povo, a sua nação, que Daniel é um judeu, a nação de Israel. Então, vai ser os santos da era do período da tribulação. Agora, os santos da era da igreja, eles não estão em evidência no livro de Daniel. E por quê? Porque nós vemos logo no início da aula, no gráfico, que a igreja será elevada aos céus antes que esse pequeno chifre, que essa besta, que esse homem maligno, o filho da perdição, faça guerra contra os santos de Deus, ou seja, vai ser um remanescente dos últimos dias, porque vai ser o fim do império do tempo dos gentios. No período da tribulação, o pequeno chifre vai destruir os santos do Altíssimo, haverá morte e vai afligir fortemente esse grupo que não vai negar o nome de Jesus. Pequeno chifre, um grande líder mundial. Deu para entender isso? Apocalipse 13, dos versos 1 até o 10, é a besta que vem do mar. Apocalipse 13, do 11 ao 18, é a besta que vem da terra. Bestas, na realidade, estas são criaturas vivas, são homens liderados por demônios. Por que eles são chamados de besta? Por causa da crueldade do seu comportamento. Então, esses dois homens de Apocalipse 13, tá vendo? Eles são grandes movimentos. O primeiro, dos versos 1 ao 10, representa uma grande confederação mundial com propósito político. Representa uma federação mundial de igrejas com propósitos religiosos. Então, no aspecto geral, Apocalipse está relacionado com uma adoração conforme os versos 4, 8, 12, 15. E você vai observar que em cada desses versos tem a palavra adoração. Então, durante a tribulação, eles vão adorar Satanás, né, conforme Apocalipse 13, versículo 4, e o dragão. Quem é esse dragão aqui em Apocalipse 13, no versículo 4? Ele é a antiga serpente, que é chamado de o diabo. E nós vemos que Satanás é aquele que engana todo mundo. Aí nós vemos em Apocalipse 12,
no versículo 9. Então, Apocalipse 13, agora 12, 9. Ele foi precipitado, o grande dragão, quem mais? Que é a antiga serpente, que é chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha isso. E ele foi precipitado na terra. Então aqui a gente chega à conclusão que o grande dragão, que a antiga serpente, o diabo Satanás, é aquele que apareceu lá em Gênesis, capítulo 3. É aquele que engana todo mundo. Agora eu quero falar uma coisa. Satanás, ele vai dar autoridade ao homem que é adorado durante a tribulação. Nesse período haverá a idolatria. Ele vai exigir das pessoas que o adorem. Agora, sai um pouquinho de Apocalipse, capítulo 13, que nós estamos investigando, e abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. O que significa ídolo? O que significa idolatria? Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: Mas o que eu digo? Que é o ídolo? Ele é alguma coisa? O que é o sacrificado ao ídolo? É alguma coisa? O ídolo ou aquele que sacrifica, a pessoa que faz aquela oferta para o ídolo, representa alguma coisa? O apóstolo Paulo pergunta. E nós respondemos. Ele fala, antes, eu digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Então, na verdade, eles não estão adorando aquele grande líder, mas eles estão adorando quem está por detrás daquele grande líder. Então, atrás de cada ídolo há um demônio, conforme 1 Coríntios 10, 19 e 20. Então, lembre, tudo aquilo que tem idolatria, tudo aquilo que venera, que as pessoas adoram, porque adorar somente a Deus, então quando não se adora a Deus, você está adorando a outro, que é o Deus desse século, Satanás. Atrás de cada ídolo há um demônio. Agora, como vão ser esses adoradores? Todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, todos aqueles que não estão escritos os seus nomes no livro da vida. Voltando para Apocalipse agora 13, aqueles que não estão escritos no livro da vida, que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então todos aqueles que não têm a sua fé no Senhor estarão adorando a este Satanás, anticristo, vai ser um homem da perdição que estará governando. Essa adoração, ela vai ser como? Exigida à força. Olha o versículo 12. Apocalipse 13, 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ele faz com que a terra e todos os que habitam na terra o adorem. Olha o verbo adorar. A primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Então todos devem adorá-lo. Vai ser exigido. Se você não adorar, é morte. Todos vão ter que se prostrar e adorar este homem terrível, esse homem da perdição. Nós vemos na nossa profecia aqui que ela vai ser cumprida literalmente na terra. Tudo isso, gente, antes, lendo Apocalipse 13, é antes do Senhor Jesus Cristo estabelecer o seu reino milenar, tá bom? Porque Satanás vai estar no seu período aqui. Agora, quando você compara Apocalipse 13, 11 até 18, que é essa besta que exige adoração, a gente lembra de Daniel capítulo 3. Lembra que nós estudamos? Nabucodonosor fez uma imagem, ele fez uma estátua, né? E ele quis o quê? Ele exigiu adoração. Ele ordenou que todas as pessoas do império se ajoelhassem, se prostrassem e adorassem aquela estátua
que era uma réplica daquela daquele sonho que ele teve, né? Então ele falou, por que não fazer eu mesmo ali, todo feito em ouro? Então ele quis adoração. A imagem era a coisa estrondosa, era uma coisa externa, era visível, todos podiam ver, toda feita em ouro, majestosa, grande, tanto no tamanho como no esplendor. E ela era atrativa, olha só, além de tudo isso, ela atraía os sentidos das pessoas. Então, essa adoração que Nabucodonosor exigiu antes da sua conversão, ela era acompanhada por uma orquestra, por vários instrumentos musicais. Olha aí o poder da música, né? Então, a adoração era também com horário marcado. Ele tinha até uma ordem para isso. Havia um tempo específico que todos deveriam adorar, né? Teriam que ouvir o som dos instrumentos e aí sim todos se prostrassem. Então, era uma lei, Daniel capítulo 3. Era um decreto real. Qualquer um que não obedecesse à ordem de Nabucodonosor era jogado na fornalha de fogo ardente. Então, essa história é real. Aconteceu em Daniel capítulo 3, não é fantasia, e nesse Império Babilônico que nós estamos estudando em Daniel, vai ser repetida lá no fim dos tempos dos gentios, que é o tempo da tribulação, que nós estamos estudando em referência a Daniel 7 e Apocalipse. Hoje, agora vamos colocar o hoje. Há um vasto sistema religioso. Ele está em formação. Isso se chama o movimento ecumênico. Ah, vamos unir todos numa só fé, todos num só Deus. Então esse movimento ele teve início com o Papa 23, tão famoso, né? Tão popular entre os católicos e protestantes. Vamos fazer um acordo, vamos unir a nossa fé. Então isso se chama um movimento ecumênico. Essa visão ecumênica, eles pensam assim: vamos nos unir. Não importa se você é católico, se você é protestante, se você é X, se você é Y. Vamos nos unir. Ecumenismo. Então, isso é um alerta aqui pra gente. Cuidado, porque é um tapete vermelho que vai sendo desenrolado para receberem todos os que quiserem participar. Ah, eu vou participar, vamos fazer as pazes, vamos crer nisso mesmo. E isso é um engano. Isso é engano. Não se esqueçam que Satanás é o enganador. É a especialidade dele é enganar as pessoas. E isto é nada mais, nada menos do que uma aranha convidando uma mosca para a sua rede. É isso. E ela vai lá e nhaque, né? Então milhões de pessoas seguem cegamente essa armadilha. É uma armadilha religiosa e sem precedentes. Deixa eu falar uma coisa, religião significa religar, tá? Então por que as pessoas buscam alguma coisa para adorar? Porque foi cortada a sua ligação com Deus lá no Éden, lá em Gênesis 3. Desligou, desconectou. Então precisa ter adoração. Então é isso que Satanás quer. Ele não quer que as pessoas adorem a Deus. E aí o que acontece? Vem muitas religiões. Existem tantas religiões, mas eu quero dizer para vocês nessa noite, a religião, o único que pode nos ligar novamente com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. O Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Grifa esse verbo vem. Vem do verbo vir. Há uma grande diferença entre o verbo vir e ir. Jesus está falando: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o rumo, ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a única verdade que nos liga com Deus.
Não adianta as pessoas ficarem buscando um monte de religião. Gente, isso não vai te ligar com Deus. Jesus é o único e vivo caminho. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz em Apocalipse. Então as pessoas estão perdidas. Elas estão em um labirinto, não sabe qual porta ir. E Jesus fala: eu sou a porta. Então as pessoas estão com os olhos vendados. E esse movimento ecumênico ele está ganhando impulso tremendo a cada momento. Vai ser um pacto temporário do anticristo, mas, gente, é real, porque a Bíblia é fidedigna. A palavra de Deus não é um livro de ficção, é um livro verdadeiro, pois o nosso Deus é verdade e significativo. Então nós precisamos ficar atentas, alertas às notícias que a palavra de Deus nos mostra. Esse movimento ecumênico abraça líderes políticos, artistas, religiosos na terra, e tudo isso provoca a ira de Deus. Portanto, agora eu vou chamar assim, a igreja ecumênica. Por quê? Porque ele quer ligar todos essas fés, né, vamos chamar assim, em uma coisa só. Então ele está preparando o inimigo, o terreno para que as pessoas estejam indo para ele, e elas vão com muita facilidade. Isso é um indicador de que estamos próximo do quê? Dos fins dos tempos. Porque hoje muitas pessoas veem, muitas pessoas ouvem as notícias, mas estão cegos, com os olhos vendados em tudo o que está acontecendo. O mundo está se movendo a algum tipo de clímax. Em qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, gente. Arrebatamento é iminente, é num abrir e fechar de olhos. Pode acontecer a qualquer momento, iminente, isso significa. Mas o cristão que estuda a Bíblia é capaz de interpretar corretamente em que pé está os nossos tempos. Nos últimos anos, o fator ecumênico ele se tornou os principais assuntos dos governos mundiais. A atividade da igreja ecumênica é uma manobra política para levar os países da Europa a se unirem a uma federação, que Daniel fala lá dos 10 chifres, e ela terá sucesso, porque a questão econômica vai ser a mais importante. Vamos unir. Quem é o mais poderoso, né? Então o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. É importante eu falar isso, desculpa se eu estou repetindo muito, mas a gente não ouve muito sobre esse tema tão importante, sobre os fins dos tempos. E a Bíblia mostra, e nós precisamos ler, precisamos ouvir e falar sobre isso, né? A igreja de Deus, os seus salvos, o redimido da era da igreja, precisam estar preparados e desejosos para essa volta, assim como os crentes lá de Tessalônica. Eles estavam prontos, preparados para receber Jesus. Imediatamente depois do arrebatamento, esse homem do pecado ele entra. O anticristo, que será o homem de Satanás. Então é um homem e por detrás dele tem Satanás que está controlando tudo ele. Assim como era Nabucodonosor, que nós estudamos aqui. Vai acontecer lá no fim. Como foi no início do tempo dos gentios, será o fim. Então o homem vai ser controlado por esse poder satânico, né, pelo diabo. E ele vai se tornar, sim, um líder mundial na segunda metade da tribulação. Então, todo o sistema econômico do mundo estará no controle dele. E isso a gente vê em Apocalipse 13, dos versos 16 até o 18, que diz: E ele faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar, vender, aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, versículo 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666.
Aí você pensa, né? Olha que terrível que será. Se você não tiver essa identificação, você não pode fazer nada. Então, mesmo a necessidade básica da vida poderão ser adquiridas ou vendidas naqueles dias sem a identificação necessária. A menos que o comprador ou o vendedor, né, essa pessoa, adorem esse governo aqui mundial, que vai ser esse quarto animal. E vai ser um homem, pensa nisso, controlando o mercado mundial. Quando esse homem aparecer em cena, ele vai ser aceito. Sabe por que ele vai ser aceito? Eu vou te explicar. Porque as pessoas precisam viver, elas têm que comer, elas têm que beber. Então, cada vez mais as pessoas vão buscar este homem, porque tudo está concentrado nele. Ele vai ser o controlador. E aí esse homem vai poder alimentar essas pessoas. As pessoas precisam se locomover, elas precisam de gasolina, vai haver a escassez, o petróleo se torna cada vez mais caro. Então, mais pessoas buscarão este homem que pode prometer o combustível. E vai ser necessário, vai ser a solução dos problemas. Então, as pessoas vão buscar ele. Todo mundo quer uma solução, todo mundo quer um salvador, todo mundo quer um Deus. Então eles vão buscar esse homem do pecado, esse homem da perdição. E as pessoas precisam de quê também? Em terceiro lugar, de casa. Elas precisam de moradia. Então elas buscam este homem para construir a sua casa, para elas poderem viver. Pensa, vão ficar totalmente dependentes dele. Então, quando o homem do pecado aparecer, essa federação de 10 reinos, do qual fala o profeta Daniel, ele vai necessitar se unir com este homem. Todos vão ter que se unir com ele. Tudo vai ser concentrado nele. Então você vê nos versos do capítulo 7 de Daniel, 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26. Tudo isso no capítulo 7 a gente encontra. Então, Daniel 7, do 23 ao 28, já sabemos quem é esse quarto animal, mas o juízo será estabelecido e o Senhor vai tirar o domínio para destruir e desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Graças a Deus, vai terminar bem. Né? Não pensa que o capítulo 7 de Daniel termina com essa história terrível deste quarto governante do império dos gentios. Não, 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 não. A palavra final em Daniel termina que tudo será entregue nas mãos do Senhor Jesus. Será um reino de domínio, de majestade. Todos os reinos do céu serão dados ao povo dos Altíssimos. Um reino eterno, um reino que Deus prometeu a Davi. Deus vai, mesmo que o povo foi infiel, Deus não pode quebrar a sua promessa, Ele não pode quebrar a sua aliança. Israel será restabelecido e nós, a igreja, reinaremos com o Senhor. E todos os domínios servirão e obedecerão. Essa é a palavra final, esse é o tema final aqui de Daniel capítulo 7. E no versículo 28, Daniel escreve: aqui terminou o assunto e aqui eu termino a aula com vocês. E Daniel diz: quanto a mim, os meus pensamentos me perturbaram, me mudou o meu semblante, mas, porque ele ficou preocupado, né, que o povo ia sofrer, mas o assunto eu guardei no meu coração, porque a palavra final é de Deus. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele nos dá essa nota de esperança. Ele nos dá esperança, Ele nos dá salvação e um reino eterno de justiça. E aguardamos, Senhor, ansiosamente pela sua volta. Que todas vocês tenham um Natal maravilhoso, em família, abençoado, tendo a esperança de que, no final, o Senhor Jesus Cristo trará a sua justiça aqui na terra. Ele vai reconciliar todas as coisas. O próprio Deus colocará todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor Jesus,
conforme os Salmos 110 e os Salmos de capítulo 2. Obrigada pela sua participação nesta noite. Nós nos veremos no ano que vem, se assim o Senhor Jesus nos permitir, e continuaremos com mais essas revelações de Daniel. Agora sim, Laila Tove,